Fala, meus amigos! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à jornada do aprendizado. De hoje até sexta-feira, eu e você vamos embarcar juntos em uma verdadeira jornada pelo mundo dos livros e do conhecimento. Nessa viagem, nós vamos juntos descobrir o caminho para aprender tudo o que queremos aprender com os livros e vamos descobrir o caminho para transformar a leitura em resultado de verdade na nossa vida. Eu e você vamos juntos descobrir como encontrar nos livros as ferramentas que precisamos para resolver os nossos problemas diários. Eu sou Elton Luiz, sou leitor e escritor, apaixonado por leitura, aprendizado e por ajudar as pessoas a alcançarem seus sonhos através da leitura. Mais uma vez, muito bem-vindo, muito bem-vinda à jornada do aprendizado. Hoje nós vamos passar pelo primeiro ato dessa jornada. Nesse ato, nós vamos entender por que a maioria das pessoas, apesar de terem aprendido a ler em algum momento da vida, não conseguem fazer disso um hábito e se cansam ou se entediam rapidamente quando começam a ler. Nós vamos entender por que da maneira como fomos ensinados a ler, não conseguimos lembrar de muita coisa e, consequentemente, não conseguimos levar isso para a nossa vida, seja um assunto teórico ou uma aplicação prática. É nesse ato também que eu vou te contar da minha odisseia particular para desvendar a leitura e descobrir como transformar completamente a maneira como eu leio os livros. Antes que eu me esqueça, quem deve embarcar na jornada do aprendizado? Você tem dificuldade para se concentrar na leitura? Durante nossa jornada descobriremos como aumentar nossa concentração e o nosso foco. Você sente sono quando abre um livro? É como se o livro fosse um sonífero natural. Eu e você vamos juntos desvendar os segredos para ter uma leitura ativa e livre de sono. Você ama ler, mas tem dificuldade de compreender os conteúdos de muitos livros? Hoje e nos próximos dias nós vamos descobrir o que fazer para entender o que está sendo dito pelo autor e vamos ainda aprender como lembrar de toda essa informação depois de ter lido. Se a sua pilha de livros não para de aumentar, se você compra muitos livros, mas não consegue dar conta de ler tudo, essa é a jornada perfeita para você. A gente vai descobrir como ler tudo que está na nossa estante para que a gente possa fazer ela crescer ainda mais com os novos livros, sabendo que vamos dar conta de ler eles também. Nos próximos dias nós vamos fazer uma viagem que vai nos mostrar estratégias valiosas para lermos como queremos. Se você quer ler mais rápido, você vai aprender isso aqui. Se, por outro lado, sua preocupação não é ler rápido, mas sim conseguir entender cada pedacinho de ideia que o autor passa, você também vai aprender isso aqui. Mas o mais importante de tudo é, você chegará no fim dessa jornada transformado. Você terá completa capacidade de usar cada aprendizado novo das suas leituras na sua vida. Porque é isso que queremos no fim de tudo, transformar nossa vida e não apenas nossa leitura. Nossa jornada vai ser transformadora. E é por isso que nós vamos começar ouvindo as pessoas que já trilharam esse caminho. Fala galera, vim aqui falar um pouco dos resultados que eu tive aí com o curso do Elton, que é um grande amigo. E, bem, a gente está agora, eu estou gravando esse vídeo no dia 3 de março e eu já consegui ler 8 livros esse ano. E eu tinha colocado minha meta como 24 livros pro ano. Então eu já estou num terço do livro, da meta no segundo mês, no final do segundo mês, né? Começo do terceiro. E, cara, eu realmente acho que eu concordo com aquela frase que se aprender é o seu poder, ler é o seu superpoder. E eu acredito que se não fosse o curso do Elton, eu literalmente não teria conseguido nem ler a metade disso, né? Um deles, lembrando, levou minha empresa aí a decidir não aceitar um investimento de venture capital, que é uma coisa que a princípio todos os investidores, os empreendedores de startup vão atrás. Então acho que isso me salvou alguns anos aí na vida. Isso só nos primeiros 8 livros que eu li, entendeu? Olá, queria falar um pouquinho para vocês sobre o curso Ame Ler do Elton e o quanto ele impactou de maneira positiva na minha vida. Claro que além de reter mais conteúdo e ler mais rápido, ele foi essencial no meu trabalho, porque com as técnicas que o Elton ensinou para leitura de livros técnicos, a fazer um mapa mental,
me ajudou bastante a reter conteúdo e poder aplicar no meu trabalho. Com isso eu acabei fechando 2 contratos novos, então para mim foi muito importante. Olá pessoal, tudo bem? Eu sempre fui uma pessoa super apaixonada por leitura, né? Vivia com o livro embaixo do braço. E aí muitas coisas mudaram, né? Eu vim pra Austrália há quase 10 anos. E eu acabei que deixei esse hábito, que era um hábito que eu tinha tanto apreço, de lado, né? E eu comecei a sentir uma falta de inspiração, uma falta de coisas novas. E eu não entendia por que isso estava acontecendo, né? E as coisas já estavam, assim, estacionadas há muito tempo. E é um sentimento muito frustrante, né? Quando você está no mesmo lugar e você não consegue, né, sair desse lugar. Que não é o lugar que você gostaria de estar, né? Porque se fosse, ainda tudo bem. E aí, comecei a fazer o curso do Elton e a seguir ele, né? Enfim, que é uma grande inspiração pra mim. E aí, uma coisa foi levando a outra. 2 semanas atrás, eu fiz um vídeo, né? Onde conto pra todo mundo como que eu ganhei quase $6.000 em uma semana sem trabalhar, né? E o primeiro passo foi, eu preciso de instrução, né? Então eu preciso voltar com o meu hábito da leitura. Foi onde o Elton apareceu aí na minha vida pra me dar essa solução. Eu sinto muito esse encorajamento, sabe? Vindo do Elton sempre, porque ele é muito cuidadoso, sabe? Em saber, né? Se tá sendo proveitoso, se não, se a gente tá conseguindo obter resultado. E eu acabo sempre extraindo alguma coisa que contribui ainda mais, sabe? Nessa jornada aí de conquistar esses objetivos. Eu comecei minha universidade com 17 anos. Provavelmente você vai reconhecer o caminho que eu tracei. Quando eu tinha lá os meus 5 anos de idade, eu comecei a ir para a escola. Passei da pré-escola, para o ensino fundamental, para o ensino médio, até chegar na universidade. Engenharia Química foi o curso que eu escolhi. Parecia tudo normal até então, mas me bastaram alguns anos dentro do meu curso para eu perceber 2 coisas. A primeira coisa é que eu não sabia se eu realmente queria passar o resto da vida como engenheiro. Sabe aqueles momentos que você fica em dúvida se tomou a decisão correta? E aí você fica com medo, um medo que tem horas que chega até a te paralisar? Pois é, eu comecei a pensar se existiam outras opções. A segunda coisa que eu notei foi que eu estava aprendendo um monte de detalhe técnico da profissão, mas não estava aprendendo nada das coisas que pareciam ser os maiores problemas da maioria dos meus amigos que estudavam comigo e também das pessoas que eu conhecia que já estavam no mercado de trabalho. Como conseguir um emprego, como cuidar do meu dinheiro, como me relacionar bem com as pessoas, como trabalhar em equipe, como controlar minhas emoções para conseguir aguentar os momentos de pressão. Eu vi que as aulas não seriam suficientes para eu me destacar, e mais, eu via que se eu quisesse ter outras opções e descobrir se existiam outros caminhos diferentes, eu iria precisar buscar em outro lugar. Você acredita em coincidências? Eu nunca pensei muito sobre isso, mas se liga no que aconteceu. Bem nesse período, quando eu estava cheio de perguntas e dúvidas e sem encontrar nenhuma resposta, eu me mudei para um prédio novo com os meus pais. Um dia eu estava descendo no elevador e entrou um casal. Eram vizinhos de alguns andares para baixo. Ela se chamava Lídia e ele se chamava Elton. Eu conhecia bastante gente na minha cidade nessa época e era muito raro encontrar alguém com o mesmo nome que eu. Seria coincidência? A gente começou a conversar e acabamos chegando no assunto da minha falta de perspectiva. E eles convidaram para visitá-los um outro dia. Parecia que eles tinham algo para me ajudar. Eu fui na casa deles no dia seguinte à tarde e começamos a falar sobre várias coisas da vida. Até que um momento eles me mostraram alguns livros. No meio desses livros que eles me mostraram tinha um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro me chamou a atenção. Ele conta a história de um menino que aprende lições de empreendedorismo e investimentos com o pai de seu amigo, o Pai Rico. Esse foi o primeiro livro que eu li que não era de ficção. E com esse livro eu aprendi coisas sobre negócios e dinheiro que eu nunca tinha aprendido com ninguém. Ninguém nunca tinha me ensinado. Apesar de ler desde os 3 anos de idade, minha mãe me confirmou que foi nessa época que eu comecei a ler sozinho, eu nunca tinha parado para pensar que poderiam existir livros que fossem me ajudar a resolver problemas da vida real. Que loucura, né? Eu já amava ler, mas nunca tinha reparado que poderia ler para aprender novas habilidades. Pensava que o único jeito de aprender coisas novas era indo para a sala de aula. Eu estava muito enganado. Aquele livro abriu minha cabeça. Era como se eu estivesse vivendo no meio de uma neblina e de repente essa neblina começasse a desaparecer e eu conseguia ver coisas que eu nunca tinha visto antes.
eu decidi que precisava ler mais livros. Isso foi em junho de 2016. Nesse ano eu li mais 3 livros. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Os Segredos da Mente Milionária e um outro livro que eu nem me lembro mais o nome. Quando chegou no fim do ano, eu não apenas tinha esquecido o nome de um dos livros, eu tinha esquecido tudo o que eu tinha lido em todos eles. Eu tentava lembrar e nada vinha na minha cabeça. Eu sabia que tinha amado os livros, mas não sabia mais por que eu tinha amado eles. Se alguém me perguntasse sobre o que eram esses livros, eu não sabia responder. Sabe quando alguém te pergunta: e aí, você lembra o que você comeu ontem no almoço? E você não consegue lembrar? E aí você fica pensando: caramba, eu não consigo lembrar nem o que eu comi ontem no almoço. Como que eu vou me lembrar de qualquer coisa? Era mais ou menos assim que eu estava me sentindo. Então, no começo de 2017, eu tomei uma decisão. Eu vou descobrir como eu faço para lembrar das coisas que eu leio nesses livros. Veja, eu já sabia que eu não iria aprender tudo que eu precisava só na sala de aula. Depois eu descobri que eu poderia aprender o que faltava nos livros. Mas eu descobri que eu não sabia como fazer isso. Porque eu não conseguia aprender o que eu lia se eu sabia ler. É isso que eu vou te explicar agora, antes de te contar o final da minha trajetória. Você já brincou de amarelinha? Quando a gente era criança, a gente brincou muito disso. Se você não brincou, eu vou te explicar como funciona, bem rapidinho. Você desenha 7 quadrados ali no chão e seu objetivo é sempre pular de uma linha para a próxima. A regra é, você só pode encostar um pé dentro de cada quadrado. Isso quer dizer que nos quadrados 1, 4 e 7, você precisa estar com um pé só no chão. Isso é tudo que você precisa saber sobre a amarelinha, apesar de provavelmente já ter brincado, né? Veja bem, a criança ela deve se fixar em uma fileira e depois saltar para a próxima. A leitura é um pouco como a amarelinha. Imagine que o desenho, os quadrados, são na verdade o texto e que a criança é na verdade os seus olhos. É exatamente assim que você lê. Seus olhos precisam se fixar em uma informação para ler ela e depois eles saltam para a próxima informação. Quando você começou a aprender a ler, você precisava fixar uma letra de cada vez. Era assim que você lia essa frase, por exemplo. E-U-M-E-C-H-A-M-O Chamo E-L-T-O-N Elton. Era assim mesmo que você lia quando você começou a aprender. Cada letra é uma fixação e cada traço um salto. O olho não consegue enxergar algo sem fixar. Para ver, é preciso fixar. Você continuou aprendendo e evoluiu. Você descobriu o que eram as sílabas e começou a ler assim, ó. Eu me chamo Elton. Viu como é mais rápido? A frase ficou mais curta para os seus olhos. Mas você não parou por aí. Você aprendeu a ler uma palavra inteira. E você leu assim, eu me chamo Elton. Uma evolução notável. Olha só, cada salto dura cerca de 0,3 segundos e uma fixação cerca de 0,2 segundos. Vamos simplificar aqui, você gasta meio segundo para passar de uma fixação para outra. Vou fazer uma conta bem rápida, calma. Você que não gosta de matemática, é bem rapidinho. No primeiro exemplo, você demorou cerca de 7 segundos para ler a frase. No segundo, 5. E no terceiro, 3 segundos. É menos da metade do tempo que você gastava na primeira vez. E essa é uma frase de apenas 4 palavras. Em um texto longo, como é um livro, por exemplo, muito tempo foi economizado desde o dia que você aprendeu o que eram letras até o dia que você aprendeu o que eram palavras. Mas acabou por aí. Se você não fez nenhum curso suplementar de leitura, provavelmente seu aprendizado parou nisso. O fato é que é possível fixar mais de uma palavra por vez. Pegando a mesma frase, um leitor bem treinado leria assim, eu me chamo Elton. Como se fosse uma palavra só. Uma fixação para 4 palavras. Meio segundo gasto na frase. Você pode estar pensando, ok, realmente é mais rápido, mas será que eu conseguiria entender o texto lendo dessa forma? Olha só, a mente, diferentemente do olho, não precisa fixar e saltar. Ela consegue recolher toda a informação de uma frase ou até mesmo de um parágrafo inteiro, de um simples relance, se o olho prover a informação que ela precisa. No final desse nosso primeiro ato, ainda hoje, eu vou te mostrar o primeiro exercício que eu aprendi para resolver esse problema. Então, fica até o final, porque esse exercício pode ser transformador para você. No capítulo anterior eu te falei que sua mente é mais rápida que seu olho. E o seu olho, por sua vez, é mais rápido que a sua voz.
Quando você precisa decidir entre duas coisas importantes, mas não sabe qual escolher, muita gente te dá um conselho: ouça a sua voz interior, não é mesmo? Isso é verdade para a vida, mas na leitura nós não queremos escutar a nossa voz interior. Calma, é uma outra voz interior, a subvocalização. A subvocalização é aquela voz interior que fica lendo o texto para você dentro da sua cabeça, mesmo que você esteja em total silêncio. Sabe por que a maioria das pessoas tem essa voz dentro da cabeça? Provavelmente, assim como eu, você frequentou uma escola comum, onde aprendeu a ler e escrever. Para que a sua professora ou seu professor pudesse saber se você estava aprendendo a ler de fato, ele ou ela provavelmente fazia o que as minhas professoras fizeram. Eles pediram para você ler em voz alta para toda a turma. E aí, porque você precisava sempre ler em voz alta, para que alguém pudesse avaliar se você estava mesmo aprendendo a ler, você acostumou seu cérebro a ter que falar o texto, até quando você está em silêncio. Olha só, existem 3 canais principais de aprendizado do cérebro: o visual, o auditivo e o sinestésico. Visual é aprender com imagens, auditivo com sons e sinestésico com sensações. Apesar de serem 3 os canais principais, o cérebro sempre precisa traduzir uma informação em algo que ele possa visualizar, para que ele possa se lembrar disso mais tarde. Isso quer dizer que no fim das contas tudo precisa virar algum tipo de imagem lá dentro do cérebro, até os conceitos mais técnicos e complexos só são de fato aprendidos quando sua mente é capaz de visualizar eles. Não ficou muito mais fácil entender o que são saltos e fixações quando eu te expliquei da amarelinha? Quando você consegue visualizar uma criança pulando e se fixando no chão, é muito mais fácil entender o que são os saltos e as fixações. Então, por mais que você pense que você precisa falar as palavras dentro da sua cabeça para entender elas, você não precisa. O fato é que falar o texto enquanto você lê só vai tornar a sua leitura mais lenta. Uma pessoa fala a uma velocidade média de 300 palavras por minuto. Por esse motivo, um leitor mediano lê entre 200 e 300 palavras por minuto. Mas leitores treinados têm a capacidade de ler tranquilamente a 600, 700 e até 800 palavras por minuto. Algumas pessoas conseguem ir ainda além disso. Existem 3 níveis de subvocalização. Nível 1. Você lê mexendo a boca, como se estivesse falando. Talvez você até fale em voz alta, e pode ser que você nem saiba que faz isso porque é inconsciente. A primeira coisa a fazer é notar se você está nesse nível. Se esse for o caso, é simples resolver. Comece a ler mordendo uma caneta, assim ó. Ou com a mão na frente da boca, como se você estivesse mandando você mesmo ficar quieto. Ler usando a boca gera muito mais esforço para o cérebro, que precisa pensar em mexer os músculos dos seus lábios, da sua língua e do seu rosto. Além disso, em qualquer nível de subvocalização, você está depositando muita concentração em cada palavra, o que não é necessário para a compreensão. Nível 2. Você lê usando a garganta. Pode ser que você não mexa a boca, mas esteja usando suas cordas vocais e sua garganta esteja emitindo os sons das palavras. Aqui resolver também é muito simples. Basta ficar atento. A cada vez que você reparar que você está fazendo isso, tome a decisão consciente de parar. Com o tempo, seu cérebro vai se acostumar e tornar essa decisão inconsciente. Nível 3. Você tem uma voz interior lendo o texto para você. Esse é o caso mais comum. Você não mexe a boca, não usa a garganta, mas sua voz interior está ali, dentro da sua cabeça, lendo o texto. Para resolver, basta desviar sua atenção do texto enquanto você está lendo. Aí você pode me falar: como assim, Elton? Se eu desviar a atenção do texto, eu não vou aprender. Calma, você só vai fazer isso durante o exercício que eu vou te passar aqui agora. O importante é que você saiba que é esse o princípio. O exercício é o seguinte: marque 5 minutos em um cronômetro e comece a ler. Enquanto você lê, conte de 3 até 1 regressivamente dentro da sua cabeça. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Faça esse exercício diariamente até que você veja uma melhora durante suas leituras. Esse não é um exercício de compreensão, é provável que você não entenda absolutamente nada do que você está lendo nesses 5 minutos. Mas se lembre que você quer apenas treinar o seu cérebro a parar de falar enquanto lê. Com o tempo você vai perceber isso naturalmente na sua leitura. Eu particularmente fiz esse exercício por mais de 2 meses até que eu notasse uma melhora. Então não desista, persista. Esse exercício, somado com o que eu vou te passar no final desse vídeo, é suficiente para você aumentar a sua velocidade em 2 e até 3 vezes. Você está no cinema, um balde de pipoca no seu colo,
O cheiro da pipoca sobe até seu nariz. Você pega algumas e mastiga. Estão crocantes, uma delícia. Você não aguentava mais esperar pelo lançamento desse filme. É muita ansiedade, você quer que comece logo. O trailer acaba e começa o filme. Uau, já começou com tudo. Você tá super feliz por estar finalmente assistindo. 5 minutos depois o filme para e volta do começo. O quê? Você pensa. Tudo bem, pode ter sido uma falha, continua. 10, 15 minutos de filme, pausa. Volta 5 minutos para trás. Como assim? Você já começa a ficar com raiva. Pelo amor de Deus, eu quero continuar vendo, quero saber o que acontece em seguida. Você não se conteve e falou em voz alta. O filme continua. Meia hora depois, pausa. Volta 5 minutos. Você levanta com revolta e começa a gritar. Por que você tá fazendo isso comigo? Me deixa ver o filme. Você olha pra cima, lá no fundo da sala, de onde vem a imagem, na esperança de que tem alguém lá te ouvindo. Seria horrível se você fosse no cinema e ficasse acontecendo isso durante o filme, não é mesmo? Muitas pessoas sofrem com esse mesmo problema na leitura. Elas começam a ler, mas seus olhos voltam na página a cada 2 ou 3 linhas. É como se você estivesse vendo um filme e alguém ficasse voltando nele o tempo todo. Usar o dedo como marcador visual deve resolver grande parte desse problema. Basta você sublinhar a linha com seu dedo enquanto você lê para que seus olhos sigam ele. Naturalmente, os seus olhos vão querer seguir o seu dedo. Sabe por quê? Porque eles foram ensinados pelo seu cérebro a prestarem atenção em movimento. Quando nossos ancestrais Homo sapiens viviam lá nas savanas africanas, o cérebro acostumou os olhos a ficarem atentos a movimento. Imagine que você mora em uma selva. Nela tem animais mais fracos que você, como um coelho, por exemplo, e animais mais fortes, como um leão. Você está caminhando vagarosamente pela selva em busca de uma caça para se alimentar, quando de repente ouve algumas folhas se mexendo na sua esquerda. O que naturalmente você faz? Olha para elas. O movimento pode significar alimento, um animal pequeno para você caçar, mas ele também pode significar que você é o alimento, porque um leão ou um tigre podem estar ali. De um jeito ou de outro, você precisa descobrir rapidamente qual das duas opções é. E para isso você precisa ficar 100% atento a esse movimento. Até hoje, nosso olho pensa que a gente está na selva. Por isso, usar seu dedo como guia na página vai te ajudar a manter o seu olho fazendo a coisa certa, que é andar da esquerda para a direita, de cima para baixo. Se você notar que ainda assim o seu olho quer voltar para ler o que já foi lido, eu te sugiro pegar uma folha sulfite e usar ela para cobrir o texto conforme você avança na página. Dessa forma, você torna impossível de ler o que já foi lido. Regressão é um mal do qual sofrem os leitores destreinados. É apenas questão de tempo para que você acabe com isso. Pode ser que a essa altura você esteja se perguntando, ok, Elton, mas e a compreensão? É fato que com esses exercícios a sua velocidade vai aumentar muito, mas e a compreensão? Você está dentro de um carro. Você é o motorista, está dirigindo a 20 por hora. Tá devagar, por isso dá para trocar música no rádio. Você olha para o lado, vê seu melhor amigo, sua melhor amiga, dá risada e conversa enquanto dirige. Olhando um pouco para a rua, um pouco para ele, um pouco para a paisagem. De vez em quando você olha para o céu, para as árvores. Quando você está dirigindo lentamente, o seu cérebro facilmente se distrai, porque ele tem muita capacidade cognitiva sobrando. Agora você saiu da cidade, começou a acelerar, 80, 90, 100 km por hora. Automaticamente o que você faz? Senta direito, para de olhar para o lado, foca na pista. Sua concentração aumentou. Seu cérebro sabe que precisa se concentrar na direção, porque senão um acidente pode acontecer. Quando você aumenta a velocidade da sua leitura usando o seu dedo como marcador visual, você está fazendo a mesma coisa, aumentando a atenção do seu cérebro, que sabe que se ele não focar no texto vai ser muito mais difícil de compreender o que está escrito ali. Nesse caso, aumentar a velocidade também aumenta a compreensão. Mas é apenas um primeiro nível de compreensão, é uma compreensão elementar, que é basicamente entender o texto da maneira literal, sem refletir sobre ele ou pensar mais profundamente na mensagem que o autor quis passar. Sua atenção no texto é maior porque você está lendo ativamente. Aqui você aumenta a compreensão para responder uma pergunta: o que o livro está dizendo? Para muitos livros que você vai ler, esse nível pode ser o necessário para que você tire deles as informações que você precisa. Mas se você quiser realmente entender e conseguir responder a todas as perguntas que vão surgir durante a leitura, é preciso passar para o próximo nível. No ato 2, na quarta-feira, eu vou te mostrar o caminho para alcançar níveis ainda mais profundos de compreensão. Além de já aumentar a compreensão com o aumento da velocidade usando sua mão, é muito mais difícil de você sentir sono ou se distrair. Você vai permanecer muito mais acordado e focado na sua leitura. Também no ato 2 e no ato 3,
eu vou falar mais sobre permanecer acordado e não sentir sono durante a leitura. Agora que eu te expliquei porque a maneira que a maioria das pessoas lê não ajuda a ler rápido e deixa elas com sono, me deixa te contar o final da minha história e como eu descobri isso tudo que eu te ensinei e muito mais. Em 2017 eu estava determinado a descobrir como ler melhor. Eu comecei decidindo que ia ler 12 livros no ano e que deveria aplicar o que eu aprendesse e lembrar do que eu li até o final. Eu também queria ver na prática se isso iria me ajudar de alguma maneira em alguma coisa na minha vida imediatamente. Eu estava lendo toda semana, mas também mergulhei no YouTube. Eu comecei a pesquisar e assistir dezenas e dezenas de vídeos sobre leitura. Eu assisti literalmente centenas de vídeos, mas isso não era suficiente. Apesar de encontrar dicas e estratégias, eu não consegui encontrar um método para seguir. Foi então que eu decidi investir em cursos. Eu comprei cursos brasileiros, americanos, eu comprei curso até em inglês. Eu tinha começado a trabalhar meio período em 2015, enquanto eu terminava a universidade, e me formei no fim de 2017. Nesse mesmo ano, eu investi literalmente 80% do que eu ganhava em aprendizado. Eu aprendi dezenas de métodos diferentes e muitas estratégias para aplicar na minha leitura. Até hoje eu continuo estudando leitura e aprendizado incansavelmente. Só no mês de abril foram mais 3 cursos novos de leitura e mais um curso de aprendizado. Mas o mais importante foi o que aconteceu entre 2017 e 2019. Se antes eu tinha medo de ficar preso à engenharia, eu já não precisava mais. Conforme meu conhecimento foi aumentando nos diversos assuntos que eu lia, como investimentos, produtividade, mindset, vendas e vários outros, eu comecei a chamar mais a atenção das pessoas com quem eu conversava. Nesses 3 anos eu fui chamado para entrar em uma sociedade, participar de uma startup, para dar cursos como comunicação, organização e produtividade. Eu virei professor de uma turma de pessoas que precisavam fazer a prova da Ancor para se tornar assessor de investimentos. Eu dei palestras em 2 universidades, uma em Maringá e uma em Cianorte, no Paraná, e eu fui até convidado para abrir uma empresa de cosméticos na área do meu curso. Mas de tudo que eu fiz, desde ser vendedor até trabalhos administrativos, foi uma atividade inesperada que eu encontrei o meu propósito. Olha só, em 2018, quando eu li 40 livros no ano, eu comecei timidamente a postar alguns vídeos no Instagram e no YouTube, falando sobre os livros que eu lia. Eram vídeos curtos e eu não fazia com muita consistência. Eu pensava que talvez pudesse ajudar mais alguém, já que muitas oportunidades estavam se abrindo para mim. E o que aconteceu foi que as pessoas começaram a me mandar mensagem dizendo que estavam começando a ler ou estavam retomando essa antiga paixão que tinham abandonado e me dizendo que estavam começando a ficar mais confiantes, porque elas conseguiam ser mais produtivas no trabalho ou conseguiam ser mais amáveis com seus parceiros. O dia mais marcante pra mim foi quando eu tava em uma formatura e um cara me cutucou do nada. Eu olhei pra ele e reconheci que eu tinha jogado basquete com ele há uns 10 anos atrás, por alguns meses lá no time de Maringá. Eu nem lembrava o nome dele, mas o que ele me falou me surpreendeu. Elton, cara, eu vi um vídeo seu e comprei o livro. O livro tá me ajudando muito, cara, muito obrigado. Foi isso. Ele me deu um abraço e a gente não se falou mais depois. Eu passei a noite toda pensando nisso, de tudo que eu fiz, eu não tinha chegado nem perto de sentir a satisfação que eu senti quando eu ouvi ele falando isso. O nome dele era Luiz, eu me lembrei depois. Luiz não sabe, mas foi aquela fala dele simples que me fez descobrir o meu propósito, de ajudar as pessoas a transformarem suas vidas como eu transformei a minha através da leitura. E é por isso que hoje eu tô nessa jornada com você. Em 2019 eu li 52 livros, um livro por semana, e o ano foi transformador. Então eu quero te ajudar a também viver essa transformação. Já estamos quase finalizando a primeira parte da nossa viagem, mas eu não poderia te deixar embora sem te falar isso. Tem 2 mentiras que te contaram e que você precisa saber. A primeira é que você deve entender tudo que você lê na primeira vez que você lê. Não, você não deve entender tudo que lê logo de cara. A primeira vez que você lê um livro ou um texto deve ser para que você tenha uma noção geral daquele assunto. Você deve entender somente as principais ideias e não 100% do conteúdo. Como a gente vai ver no próximo ato, na quarta-feira, existem diferentes estratégias que vão te ajudar a entender tudo de um livro ou de um texto, caso seja esse o seu objetivo e a sua necessidade. Mas por enquanto você só precisa saber que está tudo bem não entender 100% de algo que vê na primeira vez que você lê. Não se cobre para isso. A segunda mentira que te contaram é que ler é uma atividade passiva, como assistir televisão. Ler, na verdade, é um pouco como jogar futebol.
É domingo, 4 horas da tarde, final da Copa. Eu tô com a bola, correndo em direção ao gol adversário. E você tá um pouco mais à frente ali, correndo e me observando. Você se livrou de um marcador, achou um espaço vazio e olhou pra mim. Eu te vi e toquei a bola. Câmera lenta. Enquanto a bola corre pelo gramado, graciosamente rolando em cima daquele tapete verde, que é o estádio, você olha para todos os lados para garantir que não tem nenhum marcador chegando. Corre em direção à bola para garantir que o passe não vai ser interceptado. Seus olhos já estão fixos nela. Você já pensou em tudo. Vai dominar com o pé direito, ainda de costas pro gol, com a esquerda vai rolar para frente, vai girar o corpo, ajeitar ela mais um pouco para a direita e chutar. Pode ser que você pense que o livro é um monólogo. Sabe quando só uma pessoa fala e a outra fica quieta, só escutando? A verdade é que não é. O livro é como um jogo de futebol. O autor é quem te toca a bola no começo, mas isso não significa que você é apenas um consumidor passivo do conteúdo. Ler é uma atividade ativa. Como um jogador que espera a bola chegar até ele, você precisa pensar, refletir, raciocinar. E para fazer tudo isso existe uma ferramenta que é a sua melhor amiga: a caneta. No ato 2, nós vamos nos aprofundar nas 3 etapas que envolvem a leitura de um livro. Eu e você vamos continuar essa jornada e vamos aprender quais as estratégias para encontrar dentro dos livros as ferramentas que você precisa para resolver os problemas do seu dia a dia. Lá nós vamos aprender coisas que não nos ensinaram na escola e você vai descobrir como ter prazer na sua leitura. Eu preciso te lembrar de uma coisa: se você ficar comigo até o último dia dessa jornada, você vai ganhar acesso a um vídeo secreto, onde eu vou te mostrar 20 livros que mudaram a minha vida e eu vou te contar exatamente qual problema cada um deles resolve. Então não perca nada nos próximos atos da nossa jornada. Antes de eu passar o exercício que eu te prometi, eu quero te pedir para deixar aqui nos comentários o que você achou da nossa viagem de hoje e quais as dúvidas que surgiram na sua cabeça. Eu vou responder a cada um deles. Também quero te convidar para se inscrever no meu canal do YouTube, onde eu te dou o conteúdo diário para te ajudar a ler melhor. Me siga também no Instagram, lá você tem a possibilidade de me acompanhar bem mais de perto, ver meu dia a dia aqui na Itália, onde eu estou vivendo no momento, e conversar comigo. Os links para as 2 redes sociais estão aqui perto desse vídeo. Agora eu vou te ensinar como calcular a sua velocidade de leitura e depois eu vou te passar um exercício que vai te ajudar a aumentar essa velocidade. Bom, vamos lá. Eu vou primeiro te ensinar a calcular a sua velocidade de leitura e depois vou te passar um exercício para você aumentar ela em 2 vezes, até 3 vezes. Só com esse exercício é possível aumentar a sua velocidade. A primeira coisa que você tem que entender é que a gente mede a velocidade de leitura com palavras por minuto. Isso é importante ali no final para você saber como fazer as contas, para você entender se está fazendo elas certo. A segunda coisa é, eu te recomendo pegar um livro fácil, um livro de fácil leitura, um livro de linguagem fácil, de preferência de ficção. Por quê? Porque você vai começar a fazer o exercício com esse livro. O exercício não tem foco nenhum na compreensão. Então, quanto mais difícil for o texto, mais difícil vai ser para você fazer o exercício. Lembre-se, nesse exercício que eu vou te passar, você não está preocupado em compreender. Mas quanto mais fácil for, melhor, porque aí você vai fazendo o exercício e ainda assim vai compreender alguma coisa. Então, para calcular a velocidade de leitura é muito simples. Você vai pegar o seu livro lá, o que você vai ler pelos próximos dias, e você vai fazer um risquinho, ó, igual eu fiz aqui, na parte que você vai começar a ler. Faz um risquinho e você vai marcar 2 minutos no cronômetro. Marca 2 minutos no cronômetro e começa a ler. Leia por 2 minutos. Depois de você ler por 2 minutos, você vai marcar o lugar onde você parou. Igual eu marquei aqui também, ó. Você vai marcar o lugar onde você parou. Agora você sabe onde você começou, onde você parou. Vamos lá, primeiro passo, você vai contar quantas linhas você leu. Pode contar quantas linhas tem entre o primeiro risquinho e o segundo. Lembrando que, se uma linha for como essa daqui, ó, não vai até o meio da página, ela não conta como uma linha, ela conta como meia linha, tá? Então você vai contar quantas linhas você leu e vai dividir por 2. Por quê? Porque você leu por 2 minutos e a gente quer saber quantas palavras a gente lê por minuto. Então por 1 minuto. Então contou as linhas, dividiu por 2, guarda esse número. Agora você vai pegar 3 linhas aleatórias no seu livro, pode ser no livro inteiro, pode ser no trecho que você leu. Vai contar quantas palavras tem em cada uma delas. Em 3 linhas. Vamos supor que eu peguei a primeira aqui e contei, tem 10. Na segunda tem 11, na terceira tem 14.
Você vai somar esses 3 números e depois de somar você vai dividir por 3. Agora você sabe quantas palavras em média tem por linha no seu livro. Agora você vai pegar esse número novo, esse número de palavras médias que tem no seu livro, e você vai multiplicar pelo número de linhas em 1 minuto, aquele que eu falei para você deixar guardado. Quando você multiplicar esses dois, você vai saber a sua velocidade de leitura em palavras por minuto. Bom, vamos agora para o nosso exercício de aumento da velocidade. Ele é dividido em 3 passos, lembrando que você já deve ter pegado um livro de preferência de ficção, um livro de fácil leitura. O primeiro passo é, você vai usar o seu dedo, ou você pode colocar o seu dedo encostado no seu dedão e fazer uma pinça. Então, ou você vai ler fazendo assim, ou você vai ler fazendo assim. Também pode ser, depende de como você preferir. Agora, o segundo passo, você vai marcar 2 minutos no seu cronômetro de novo. Dessa vez, você vai ler usando o seu dedo durante esses 2 minutos. Existe uma regra simples que você precisa seguir. O seu dedo só pode passar 1 segundo em cada linha. Então você vai começar a ler 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo. 1 segundo em cada linha e você vai acompanhar o seu dedo com o seu olho. Lembra, você não está preocupado em compreender nada, somente em treinar os seus olhos. Então não se preocupa se você não entender nada. Esse é o objetivo do exercício, é só treinar os seus olhos. 1 segundo por 2 minutos, marca no cronômetro e começa. Depois você vai para o terceiro passo do exercício. O terceiro passo é o seguinte, você vai marcar 3 minutos no seu cronômetro dessa vez. E a regra aqui é muito simples também. O seu dedo só pode ficar meio segundo por linha. Então sim, você vai passar muito rápido por cada linha, por 3 minutos. Ou seja, o exercício vai completar 5 minutos. 2 minutos passando 1 segundo por linha e 3 minutos passando meio segundo por linha. Eu te recomendo fazer esse exercício todos os dias. Isso daí não é seu tempo de leitura, é apenas um exercício. Então você vai usar ele só para treinar os seus olhos. Sempre que você fizer o exercício, eu te recomendo ler por 10 minutos depois dele. Assim você já tem um feedback imediato de como seu olho está se comportando. Você vai ver que com o passar dos dias, e vai ser rápido, você vai começar a ler mais rápido. Então leia usando o seu dedo, faça esse exercício que ele vai te ajudar muito. Não se esquece de deixar aqui nos comentários o que você achou do ato 1, o que você achou da aula de hoje e também de seguir os 3 passos que eu deixei embaixo do vídeo. Tamo junto, um forte abraço, eu te encontro no próximo ato.